na primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo, e o tema que ele vai tratar hoje é muito instrutivo, fala a respeito da aplicação da lei na vida do cristão. Em primeiro momento, a gente pode gerar uma pergunta: como assim, a aplicação da lei na vida do cristão? A lei não era válida somente antes de Cristo, não era válida somente no Antigo Testamento? Como a lei pode ser aplicada na vida do cristão? Eu tenho certeza que o pastor vai tratar desse tema, dentro do contexto de 1 Timóteo. E, de forma introdutória, eu gostaria de compartilhar com os irmãos um texto da Palavra de Deus que ilustra como a lei pode ser aplicada na vida daquele que crê. Eu peço que os irmãos aí, sem demora, tentar ser breve, no Evangelho de Jesus Cristo, conforme o relato de Lucas, capítulo 18. Peço que os irmãos já abram aí. Lucas 18. Nós vamos ler poucos versículos, a partir do versículo 9. Lucas de 9 a 14. Contexto imediato dessa passagem que nós vamos ler. Jesus está ali diante de algumas pessoas, dentre eles alguns discípulos. No versículo 1 ao versículo 8, Jesus ele conta uma parábola direcionada a seus discípulos, aonde o tema é a oração. Em algumas versões, o título dessa parábola, do versículo 1 ao versículo 8, é a viúva persistente. Em outras versões, o juiz iníquo. Em suma, essa parábola que Jesus conta fala a respeito da persistência na oração. Esse texto que nós vamos entrar agora, do versículo 9 ao versículo 14, Jesus ainda fala a respeito de oração, mas com uma profundidade ainda maior, entrando pelo tema da justificação pela fé e da salvação. Só que o público que ele direciona essa parábola que nós vamos ler agora não é mais os seus discípulos, como na primeira parábola, e sim os fariseus, como fica bem claro aí no início desse texto que nós vamos ler. Esse é o contexto dessa passagem que nós vamos ler agora. Amém? Diz assim a passagem, versículo 9. E ele falou esta parábola a uns que confiavam em si mesmos, que eles eram justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo para orar, um fariseu e outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava consigo mesmo: ó Deus, eu te agradeço, porque não sou como os outros homens, extorsionários, injustos e adúlteros, nem como esse publicano. Eu jejuo 2 vezes na semana, dou os dízimos de tudo quanto eu possuo. E o publicano, estando em pé de longe, não queria levantar os olhos ao céu, mas batia sobre o seu peito, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Eu vos digo que este homem desceu justificado para casa, em vez do outro. Porque todo o que a si mesmo se exaltar, será humilhado. E o que a si mesmo se humilhar, será exaltado. É uma passagem bem conhecida, é uma das minhas preferidas, porque realmente tem muita profundidade aqui nesse pequeno texto. Mas eu quero ser sucinto o mais que eu conseguir, e a gente vai ver essa questão de como a lei pode influir na vida daquele que crê. No verso 9, ele dá algumas informações importantes, e ele fala aqui para quem foi direcionado esta parábola. A gente sabe que a parábola é uma história que revela uma verdade. Jesus ele usou muito esse recurso para falar de verdades profundas. E essa parábola, que é conhecida como a parábola do fariseu e publicano, sem sombra de dúvida, uma ilustração também da soberania de Deus na justificação do pecador, daquele que se arrepende. Então, é uma passagem, uma parábola muito ilustrativa,
e ele já começa dando essa informação para quem ele estava falando. Ele é de consenso geral entre os estudiosos, teólogos, que Jesus estava direcionando essa parábola ali aos fariseus, dado as características que estão aqui descritas no versículo 9. Diz que ele falou essa parábola para uns que confiavam em si mesmos. Os fariseus eram característico deles, a autoconfiança. Eles confiavam naquilo que eles faziam, nas suas obras, no seu mérito, naquilo que eles executavam do que estava escrito na lei e muito além daquilo que estava escrito na lei. Eles adicionavam muitas tradições de homens e eles se vangloriavam de serem seguidores do que estava escrito ali. Por isso que eles eram conhecidos como legalistas. Eles eram presos nas letras frias da lei. A gente, lá no final, a gente vai ver que diferença isso tem. Então, eles eram considerados como guardiões da lei. Eles eram conhecedores da lei. Eles eram mestres da lei. Eles eram líderes religiosos que conheciam realmente a lei, as letras da lei. E, por isso, eles confiavam em si mesmos. Eles eram autoconfiantes, a ponto de serem soberbos, como a gente leu aqui durante essa parábola. Então, a primeira coisa que identifica que essa parábola é voltada para os fariseus são essas identificações aqui. Eles confiavam em si mesmos e que eles eram justos. Eles confiavam que eles eram justos, que a sua justiça era válida para a justificação deles, e não a justiça de Deus. Eles se achavam extremamente justos, a ponto de desprezar o próximo. Algo que é totalmente contraditório. Então, eles confiavam em si mesmos, tinham uma autoconfiança elevada, eles se achavam justos, extremamente justos, e desprezavam os outros. Eles se achavam acima dos outros, eles eram tidos como uma casta acima dos outros irmãos, a ponto de chegar a desprezar os irmãos. Então, aqui fica sem sombra de dúvida que Jesus estava falando ali, direcionado para os fariseus. Então, ele, a partir do verso 10, começa a narrar a parábola em si. O verso 10 diz que 2 homens subiram ao templo para orar. Um fariseu e outro publicano. Aqui fica muito claro da gente identificar, né? Já são rotulados aqui o fariseu e o publicano. O fariseu, a gente acabou de relembrar aqui quem eram os fariseus, e o publicano era um coletor de impostos. Era uma pessoa que era considerado um inimigo do povo de Israel, do povo judeu. Ele era um judeu que trabalhava para o Império Romano, que cobrava imposto para o Império Romano. É como se nós, brasileiros, tivéssemos outros brasileiros cobrando da gente para uma outra nação. Então, eles eram considerados a escória, assim, da sociedade. E, além do imposto que eles cobravam para Roma, eles muitas vezes cobravam além para ficar para si. Então, era um povo que era muito odiado, era um povo que não era benquisto, era um povo que era considerado desprezível, por conta que eram considerados como traidores do povo de Israel. Eles trabalhavam para uma nação que subjugava a nação deles. Então, esses 2, eles subiram ao templo para orar. A gente imaginar os 2, o fariseu, um publicano, um mestre da lei, um conhecedor da lei, um cara que era versado na lei, conhecedor das escrituras, era bem visto pelos seus pares e talvez bem visto também pela maioria dos judeus, porque eles eram os líderes religiosos. E aí nós vemos o outro, que era a escória, que era um traidor da nação, que era um traidor do povo de Israel. E esses 2, eles vão para o mesmo local.
eles vão para a igreja, para o templo, né? E diz aqui que eles foram lá para orar. Um fariseu, um publicano, totalmente distintos a visão de um e de outro, mas diz aqui na passagem que os dois foram ao templo para orar. A gente presume que eles foram ali para buscar a Deus, para buscar intimidade com Deus. Só que no decorrer aqui, da passagem, a gente viu que não é bem assim. Primeiro começa a falar do fariseu. Diz aqui o verso 11. O fariseu, posto em pé, assim orava consigo mesmo. Ó Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens, extorsionários, injustos e adúlteros, nem como esse publicano. Ainda tem o verso 12 que nós vamos ler depois. Aqui é a primeira impressão que nós podemos identificar do fariseu. Ele inicia sua oração clamando a Deus. Ó Deus, subentende-se que era alguém que ia se submeter a Deus. Era alguém que conhecia a lei, era alguém que era versado nas escrituras da época e está no templo para orar e começa essa oração clamando a Deus. Ó Deus. Mas o restante da sua fala, a gente pode distinguir que ele ali não estava com o coração verdadeiramente voltado para se submeter a Deus. Pelo contrário, a gente vê que ele começa essa oração, ele orando consigo mesmo. Em algumas versões diz de si para si. É conhecido como solilóquio. É quando uma pessoa ela está falando com ela mesma em voz alta, expressando seus sentimentos e expressando seus pensamentos mais internos, mais interiores. Então ele estava ali, clama a Deus, mas não fala com Deus. Ele está num solilóquio, falando consigo mesmo. E pior ainda, ao invés de se comparar com e se alinhar com os preceitos de Deus, ele procura se comparar com os outros homens, com as outras pessoas que ali estavam, como ele diz aqui, né? Porque eu não sou como os outros homens. Aí fala alguns adjetivos, e nem como este publicano, que é o outro personagem dessa parábola que nós acabamos de ler. Então, era um líder religioso, conhecedor das Escrituras, mestre, mas tinha o coração voltado para ele mesmo. Ele, em vez de se alinhar com os preceitos de Deus, ele estava se comparando com as outras pessoas e se exaltando, achando que ele era melhor do que de qualquer um que estava ali presente, e pior ainda, que ele não reconhecia os seus pecados. Ele conhecia o pecado de todo mundo. Ele, não sou extorsionário, não sou injusto como esses homens aí, não sou adulto como esses homens aí, mas não enxergava a sua própria decadência, não enxergava a sua própria necessidade de arrependimento. Ele estava ali de uma forma religiosa, mas só no nome, superficialmente. Ele conhecia a Escritura, mas não aplicava o fundamento da Escritura. Ele não aplicava os fundamentos que a lei apontava para ele reconhecer que ele era um pecador, para ele reconhecer que ele não era justo o suficiente para se justificar diante de Deus, que a sua justiça, a justiça humana, a justiça que ele confiava, que era a sua própria justiça, não é suficiente para se justificar diante de Deus. Lá em Isaías diz que a justiça humana é como trapo de imundícia, é como um pano que limpa impurezas. É isso que é a justiça humana. Por melhor fariseu que fosse, basta a gente lembrar de Paulo, era versado nas Escrituras, um fiel seguidor. Mas enquanto ele não conheceu a Cristo, enquanto ele não entendeu para onde a lei apontava, ele não se arrependeu. A vida dele não foi transformada. Enquanto ele não teve os olhos abertos, porque ele era desse jeito aqui, desse jeito desse fariseu aqui, dessa parábola. Mas enquanto ele não teve encontro pessoal com Cristo, ele não foi transformado.
E esse fariseu aqui, dessa parábola, era desse jeito, e mais. O verso 12 revela mais coisas. O verso 12 diz: eu jejuo 2 vezes na semana e dou o dízimo de tudo quanto eu possuo. Além de ser um grande exemplo de homem, como ele se colocou aqui, que não era igual aos outros homens e nem aquele publicano, ele estava até fazendo além do que era obrigado na lei. Quando ele diz aqui que ele jejua 2 vezes na semana, a lei só exigia, só obrigava o judeu a jejuar 1 vez no ano, que era no dia da expiação. Os outros jejuns eram voluntários, para buscar a Deus, para buscar quebrantamento, para buscar intimidade com Deus. Mas os fariseus fizeram dessa prática um espetáculo. Eles faziam questão de mostrar que eram espiritualmente elevados, que eram superiores aos outros, porque jejuavam mais que os outros, até mesmo mais que a lei, e fazia questão de mostrar que estava jejuando. Uma religiosidade superficial, uma religiosidade falsa e perigosa. Nós vamos ver aqui no fechamento, tanto que isso é perigoso. Um cumpridor da lei que não entende a intimidade da lei, não entende o apontamento para a lei, não entende o fundamento da lei. Percebe qual a importância da lei na vida do cristão? Aí, com relação ao dízimo, ele falava, olha, e dou os dízimos de tudo quanto eu possuo. Lá em Mateus 23, Jesus acaba com essa hipocrisia. Em Mateus 23, verso 23, diz aqui, eu anotei aqui para agilizar e não tomar muito tempo. Diz assim, Jesus falando sobre os fariseus. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus, vocês dão o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, mas negligenciam os princípios mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Eles eram minuciosos em dar o dízimo. Se eles escolhessem um raminho lá de hortelã, eles contavam as folhinhas e separavam o dízimo. Mas o que era principal, eles não observavam. Como Jesus diz aqui, negligenciam os preceitos mais importantes, a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Eles viviam de aparência. Eram mestres, guardiões da lei, mas os preceitos mais importantes eram negligenciados. Os princípios da lei são imutáveis. Os princípios, esses não mudaram. Aí, a partir do verso 13, e aliás, só no verso 13, nós vemos as características desse outro personagem da parábola, que é o publicano, que nós já vimos, que era tido como a escória da sociedade. Diferentemente do fariseu, ele se põe a orar. Diz aqui o verso 13. E o publicano, estando em pé de longe, não queria levantar os seus olhos aos céus, mas batia sobre o seu peito, dizendo, ó Deus, tem misericórdia de mim. Percebe a diferença da oração do fariseu e a oração do publicano? O fariseu, ele se exaltou, o fariseu, ele se comparou com as outras pessoas, o fariseu disse que cumpria muito até do que a lei determinava, enquanto o publicano, estando de pé, como um judeu, creio que ele também conhecia a lei, talvez nem tanto como o fariseu conhecia, que era um mestre, mas se ele estava no templo, se ele buscava a Deus, e se ele se comportou dessa maneira, ele conheceu a lei. E diz aqui que ele não tinha nem coragem, em algumas versões diz que ele não ousava a olhar para o céu, porque ele sabia da sua condição pecaminosa. Porque ao ler a lei, ele entendeu
que ele era um pobre miserável, que ele precisava de um Salvador, que a justiça dele não servia para nada, se é que tinha alguma justiça. Ele sabia que estava fadado à condenação eterna, se não tivesse um Salvador. Por isso ele nem ousava a levantar os olhos aos céus, mas batia no peito, como que dizendo: eu sou um pecador, eu sou um miserável. Eu sei que se eu não tiver um Salvador para me tirar dessa condição, eu vou para o inferno. E ele batia no peito, em reconhecimento da sua insignificância, da sua indignidade. O fariseu se achava muito digno, e olha que conhecia a lei. Já o publicano, ele, ao observar a vida dele, ele não achava nem digno de levantar os olhos aos céus. Percebe o contraste? Percebe a importância de observar os preceitos de Deus? Entender que a lei, ela aponta para Cristo, ela aponta para um Salvador, ela evidencia o pecado, mas não tem a solução em si para a salvação. Mas ele mostra que você precisa, que aponta. Aí é nesse ponto aqui que ele clama a Deus: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Eu preciso de um Salvador. Eu preciso de um resgatador. Se o Senhor não me salvar, eu estou acabado. Eu estou frito, como diz, né? Porque ele enxergou nas letras da lei aquilo que o mestre não enxergou. Como é que o cristão aplica a lei na sua vida? Agora, para finalizar, o verso 14 é uma pancada naquele que acha que é justo, que o seu modo de proceder pode justificar ele, que de alguma forma ele pode ajudar na sua própria salvação, que de alguma forma ele pode usar de sinergia. Eu queria arrumar outra palavra, mas eu creio que a palavra é essa, para colaborar na sua salvação. Porque diz aqui no verso 14: eu vos digo que este homem desceu justificado. Este homem quem? O publicano, aquele que reconheceu ser um miserável, aquele que reconheceu que precisa de um Salvador. Esse desceu para casa justificado. Uma vez, em vez do outro, em vez do fariseu. Porque todo o que a si mesmo se exaltar será humilhado, e o que a si mesmo se humilhar será condenado. Aqui está falando de salvação e de condenação. A maneira que aqueles homens oraram evidencia o caminho para onde eles estão seguindo. O entendimento que eles tinham da lei, a abertura dos seus olhos, influenciou na maneira daqueles dois homens que estavam ali no mesmo local, na mesma intenção, mas o coração do fariseu não mostrou arrependimento diante da verdade. Já o coração daquele publicano, pecador, escória da sociedade, ele enxergou que ele precisava de ser justificado. O fariseu, ele queria ser ao mesmo tempo juiz e Deus, o seu próprio Deus. O publicano, ele enxergou que ele não era ninguém diante de Deus, que ele precisava da misericórdia de Deus, que ele não tinha condições de exercer o papel de juiz e de próprio Deus, como o fariseu aqui queria assumir essa posição. Então, o cerne aqui dessa reflexão, voltado para o tema, é que nós precisamos entender
com profundidade aquilo que está escrito na palavra de Deus. O mestre da lei conhecia, mas ele ficou na superficialidade, ele preferiu confiar em si mesmo, ele preferiu viver de aparência, ele não quis abrir mão da sua autossuficiência, ele não quis abrir mão da sua, como o pastor Rafael faz, da sua soberania, como se ele fosse soberano, para decidir, para escolher, para fazer as coisas e merecer a salvação. E fica muito claro aqui que quem foi justificado para casa foi aquele que se quebrantou, que mostrou uma fé no seu Salvador, mostrou a fé em Deus, buscou depender de um Salvador, porque ele mesmo não teria condições. Por ele, na sua humanidade, ele não conseguiria alcançar o favor de Deus. Ele sabia que era pela graça de Deus, nada de mérito, mas pela graça de Deus, por meio da fé em Jesus Cristo. O homem só é justificado por Deus pela sua soberania e não por mérito próprio. Que a gente possa refletir, que a gente possa buscar sempre dentro da palavra de Deus, ler a palavra de Deus com os olhos voltados na profundidade da palavra de Deus, não na superficialidade como esse mestre aqui dessa parábola, como os fariseus que são ilustrados aqui nessa parábola que o próprio Salvador deixou. Muitas pessoas, muitos religiosos esquecem, pela soberba, se acham a quarta pessoa da Trindade, acham que pode fazer e acontecer, que eles são os meios. E não é assim. É pela fé em Jesus, por meio da fé. Somente a justiça de Deus é capaz de nos salvar. A justiça humana não chega a lugar nenhum, somente a justiça de Deus é capaz de justificar a mim e a você. Que Deus nos abençoe. Nós vamos louvar agora. Em seguida, o pastor Marconel puder orar pelo preleitor. Amém? Meus irmãos, graça e paz. Se tu, minha alma, a Deus suplicas e não recebes, confiando fica em suas promessas, que são muito ricas e infalíveis para ti, porque te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus irá. Ele
intercede por ti, minha alma, espera nele com fé e calma. Jesus de todos teus males salva e te abençoa dos altos céus, porque te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus irá. Terás em breve as dores findas, num dia alegre da sua vinda. Se Cristo tarda, espera ainda mais um pouquinho e o verás, porque te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus irá. Agradeço a oportunidade. Amém, irmãos. Vamos ficar em pé para nós orarmos pelo preletor da noite. Feche seus olhos. Senhor, Deus Pai, Deus Santo, nós te agradecemos por mais essa oportunidade de ouvir a tua mensagem, ouvir a tua palavra. Continue falando conosco através do pastor Júnior, que as palavras ditas aqui, meu Pai, possam entrar na nossa mente, no nosso coração, ficar guardadas no nosso íntimo, para que nós possamos vir a frutificar. Nós te agradecemos porque o Senhor sempre cuida de nós, sempre nos instrui, sempre nos ensina, e através do teu Espírito, meu Pai, nós te pedimos que continue nos ensinando. É isso que nós te agradecemos e te pedimos no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, igreja. Boa noite, graça e paz. Boa noite a todos os irmãos que estão conosco na igreja, ao irmão que nos visita, seja bem-vindo, que o Senhor continue falando conosco. Aos irmãos que nos assistem através das redes sociais, sejam todos bem-vindos. Bem, hoje nós vamos continuar falando na carta que Paulo escreveu a Timóteo, a primeira carta. O irmão Frank já adiantou acerca da mensagem da noite. Eu acho que como Deus é lindo na vida da gente, irmãos. O irmão trouxe uma breve introdução. Isso traz uma paz tão grande para o nosso coração como igreja, porque a gente vê a unidade da igreja. A gente vê o propósito de Deus na vida da igreja, dos irmãos. É propagar a verdade. É fazer com que as pessoas que estão vivendo uma falsa religião se desperte. Entenda e perceba que só Cristo pode salvar. Não existe outro meio, não existe outra forma. Nem fórmula. Ai de nós
Quando o irmão falou sobre o publicano, irmãos, eu me lembrei muito daquela passagem que, em Provérbios, que diz: o temor do Senhor é o início da sabedoria. Então, quer ter sabedoria? Tema a Deus. Nós não somos nada. Ele é o meio, Ele é a fonte. Amém, irmãos? Agradeço o irmão pela mensagem. Gostaria de lembrar aos irmãos que nós lemos no começo da carta a Timóteo, no contexto, Paulo estava orientando a Timóteo a ficar na cidade de Éfeso, a cuidar daquela igreja, para combater falsas doutrinas, falsos ensinamentos, que alguns falsos mestres estavam trazendo. Acho que os irmãos se recordam disso. A aplicação da lei na vida daqueles que estavam conhecendo o Cristo, o Evangelho. E Paulo, interessante que Paulo traz esse tema a Timóteo, para que Timóteo venha combater não a aplicação da lei na vida dos que creem em Cristo, mas a forma pela qual as pessoas usam a lei. E isso é um problema, porque a lei ela é boa. Paulo afirma, a lei é boa, mas tem que saber para que ela serve e como se aplicar a lei na vida de cada um. Quando o irmão comentou que nós que somos justificados por Cristo não devemos mais seguir a lei, será que é isso mesmo? Interessante, né, irmão? Porque uma vez que nós entendemos que Cristo nos justificou, né, nós cremos que a lei já foi cumprida em Cristo. Mas nós só somos desobrigados de cumprir a lei se nós entendemos o propósito dela. E qual é o propósito da lei? Não é salvação. Não é se justificar diante de Deus. É o que o fariseu estava fazendo. É que esses mestres da lei, esses falsos mestres da lei, queriam introduzir nas igrejas de Éfeso. Que as pessoas deveriam seguir aquele rito, aquelas leis cerimoniais, aquelas leis civis, na sua maioria gentios, até se circuncidaram para que pudessem ser aceitos como filhos de Deus. E Paulo combate isso. Por quê, irmão? Porque a maior preocupação daqueles que foram chamados para defender o Evangelho é fazer com que ele siga na sua integralidade, para que alcance todas as gerações. E isso é um grande problema. Por quê? Porque o coração do homem é corrupto. O homem, ele é corrupto por natureza, irmão. Por isso que nós devemos ser moldados, balizados pela palavra de Deus. Enganoso é o coração do homem. Então, uma vez que nós nascemos de novo, nós dependemos dos ensinos de Deus, nós devemos viver pela palavra de Deus. Ela tem que ser o nosso norte em todas as esferas da nossa vida. Seja no casamento, seja no trabalho, seja na igreja, seja na rua, seja no trânsito, seja em qualquer relacionamento. Se você quer ter uma vida saudável diante de Deus e dos homens, viva como a palavra te orienta. Amém? Então, Paulo chama a atenção de Timóteo, admoesta, né? Insiste, Timóteo, fica em Éfeso. Isso não pode prevalecer. Essa falsa doutrina tem que cair por terra. Isso não pode ir adiante, porque senão vai desfazer todo o trabalho que nós fizemos. Interessante, irmãos, quando ele começa a falar acerca desses falsos mestres, eu quero recordar aos irmãos aqui no capítulo 1, no verso 6, ele diz assim: alguns, contudo, se desviaram desses princípios e se entregaram a discussões sem valor algum. Ou seja, quando ele traz que eles se desviaram, isso significa que eles pertenciam. Eles estavam introduzidos naquela igreja. Eles receberam o ensino de Paulo. Eles conheciam a verdade. Então, há aí um desvio do ensino correto para um ensino falso. Ou seja, eles não deram crédito, não deram credibilidade à palavra da verdade. E Paulo, no início da carta, ele se apresenta como como apóstolo, chamado pelo próprio Deus, para dar credibilidade a não somente seu ensino, mas o próprio Timóteo que está lá substituindo, por assim dizer. Então, isso é um problema sério, porque muitas das vezes nós estamos falando na igreja a palavra de Deus. Nós, como o fariseu, nós batemos no peito.
Nós somos cristãos, nós frequentamos igrejas, nós dizimamos, nós oramos. Mas qual o intuito, qual a intenção de você falar isso? É para mostrar que você é? Que você faz? Que você está mais próximo de Deus? Não foi bem isso que o irmão trouxe? E a palavra mesmo diz, com o mesmo peso que você medir, você vai ser medido. Não julgue para não ser julgado. Aquele homem, aquele republicano, a palavra diz que ele era judeu também. Ele sabia no seu íntimo que ele era um pecador. Ele sabia que ele estava errado em seu ofício. Por isso ele tinha temor de chegar diante de Deus. E nós devemos ter esse temor. Nós não devemos ir para a igreja como o povo eleito de Deus e fazer tudo de qualquer jeito. Não. Há uma ordem, há uma decência. Há o Deus presente na pessoa do Espírito Santo aqui. E a intenção da igreja é adorá-lo. É servir com a nossa vida. Que nossos corpos sejam um sacrifício vivo. Não é isso que diz em Romanos? E o que é um corpo em sacrifício, viver em sacrifício vivo? É você abrir mão das coisas que você pensa, que você acha que é correto, para viver as coisas que Deus diz, afirma que é correto. Essa é a diferença. Então a briga de Paulo contra essas falsas doutrinas é isso. Em todas as cartas, em todo o evangelho, em todos os tempos. E não é diferente hoje e não vai ser diferente amanhã. Porque nós somos seres caídos, irmãos. Tendenciosos a pecar. Nós somos gananciosos. Nós almejamos poder, notoriedade, popularidade, dinheiro, fama. É difícil de ver isso nas igrejas hoje? Está estampado em todos os lugares. Então, essa é a bronca de Paulo. Essa é a bronca de todo aquele que busca andar nos caminhos de Deus. E é por isso que nós nos reunimos como igreja do Senhor para estudar a palavra, para aprender a palavra, para aplicar a palavra. Para que não sejamos confundidos na terra, não, naquele grande dia. Nós não seremos envergonhados. Porque nós sabemos que Deus nos justifica em Cristo Jesus. Amém? Então, Paulo, no início da carta, verso 5, ele falou sobre um coração puro, sobre uma boa consciência, sobre uma fé sem hipocrisia, né? Essas características dos falsos mestres, né? Ele chama atenção em 3 pontos aqui. Eles eram desviados, como eu falei. Eles falavam coisas desnecessárias e queriam simplesmente ser líderes. Mostrar que eram conhecedores da palavra. Qual era a discussão deles? Nós falamos. Eles traziam assuntos como genealogias, que eles eram descendentes de Abraão, da tribo não sei do quê. Traziam conhecimentos que não levava à maturidade espiritual de ninguém. Pegava conhecimento sobre tradições humanas. Tudo isso que não aplicar na igreja. Até falando em circuncisão, vocês têm que circuncidar, porque vocês têm que se tornar um povo de Deus. E Paulo fala que não precisa nada disso. Tudo isso já foi feito em Cristo Jesus. E a partir daí, no verso 8, que eu vou começar a ler agora, se os irmãos quiserem me acompanhar, ele vai combater isso aí. Ele começa assim: sabemos, todavia, que a lei é boa, se alguém a usa de forma adequada. De igual modo, sabemos que ela não é feita para os justos, mas para os transgressores e insubmissos, para os perversos e pecadores, para os profanos e irreverentes, para os que matam pai e mãe, para os assassinos, para os que vivem na prática da imoralidade sexual e os homossexuais, em geral, para os sequestradores, para os mentirosos e os que fazem juramentos falsos, e para todo aquele que se revolta contra a doutrina. Esta sã doutrina encontra-se no glorioso evangelho que me foi outorgado, a saber, o evangelho do Deus bendito. Amém?
Eu trouxe uma versão da King James atualizada, mas eu creio que todos conseguem acompanhar. Na Bíblia, cada um está aí, não muda nada. Então, primeira coisa que me chama a atenção aqui, irmãos. Paulo fala assim, nós sabemos. Por que Paulo inicia isso? Porque se os irmãos forem observar, os falsos mestres diziam conhecer a lei, diziam saber da lei. E Paulo diz que eles estavam enganados. Eles não sabiam o que falavam, nem o que servia o que eles falavam. E Paulo, por outro lado, fala, não, eles não sabem, mas nós conhecemos a verdade. E ele continua, todavia, nós sabemos, todavia, que a lei é boa, se alguém usa de forma adequada. Então, qual é o problema aqui? A lei é má? Não, a lei não é má, a lei é boa. Só que Paulo ensinou para eles, e está combatendo aqui, que a lei não era o meio que as pessoas podiam fazer para alcançar a salvação. A lei estava mostrando a nossa incapacidade de alcançar a salvação. Por quê? Porque não existe ninguém, irmãos, que conseguia cumprir toda a lei. Era impossível ao homem, devido ao seu estado caído. Então foi necessário Deus enviar seu Filho para cumprir a lei no nosso lugar. É por isso que somente quem está em Cristo é justificado pela lei. Por outro lado, a lei não é anulada. Os cristãos que foram justificados em Cristo, eles vão passar a viver a lei. Mas não como uma norma, um meio para alcançar a justificação. Mas porque há uma gratidão no coração de todo aquele que reconhece que foi salvo em Cristo Jesus. O cristão regenerado, aquele que sabe, que conhece os seus mais íntimos pecados, que todos nós temos. E o pecado é tão terrível, irmão, que vez ou outra, quando nós estamos lendo, estudando a Bíblia, ou no dia a dia, ele nos volta à memória. Ele nos acusa o tempo todo, tentando mostrar que nós somos pecadores. E de fato somos, mas justificados. Todo aquele pecado que eu e você cometeu, irmão, ele foi pago um preço muito alto. Foi a vida do próprio Cristo. É por isso que nós temos paz no nosso coração. É diferente. Imagine se eu e você tivesse que cumprir toda a lei para se justificar. Como esses fariseus, como esses falsos mestres queriam ensinar aqui. E eu estou falando, não é somente de leis simples, não. Tem as leis morais, as leis cerimoniais. Imagine você voltar a fazer sacrifícios. Imagine você guardar os dias santos. Ainda que você conseguisse fazer, você jamais conseguiria pagar esse alto preço. Então é isso que Paulo tenta mostrar para eles aqui. Eles tentam mostrar que o homem, ele consegue se justificar se ele cumprir toda a lei. Primeiro ponto, a lei é um professor. A lei veio para ensinar a mim e a você como se proceder, como ser um povo justo diante de Deus. Engraçado que Martinho Lutero ele fala que a lei vai nos levar até Jesus, até Cristo. Porque ele que nos justifica. E Cristo nos traz de volta a lei. Para cumprir a lei, não para alcançar a salvação, mas por amor, por obediência, por ter nascido de novo, por entender que aqueles caminhos que andávamos eram tortos, nos traziam mais mal do que bens, nos faziam mais sofrer do que ser felizes. E muitas das pessoas que vivem no mundo pensam ao contrário, acham que são livres, porque bebem, porque fumam, porque traem suas esposas, seus maridos, porque faz negócios desonestos, ganham dinheiro de maneira fraudulenta, roubam dentro da igreja, o dízimo da igreja, a oferta da igreja, montam grandes empresas. O coração do homem é corrupto, irmão. Não há um justo sequer.
Não há um. Deus olhou para toda a humanidade e não achou um justo. Por isso que ele enviou seu filho. Então, irmãos, essa lei que os falsos mestres queriam trazer, eles queriam invalidar a morte de Jesus. Como se o homem tivesse que fazer participação para alcançar a salvação. Eles estavam ensinando que os cristãos deveriam observar toda a lei. Que eles deveriam voltar aos velhos costumes. Isso é uma heresia. Esses judaizantes, né, eles queriam fazer com que as pessoas se tornassem, fossem todos judeus. Porque se não fossem judeus, não seria justificado. Como se ser judeu justificasse. Como se fossem judeus, você seria um povo separado de Deus. Como se judeus fosse o único povo salvo por Deus. Mas foi por isso que Paulo foi chamado. Para ser apóstolo dos gentios, para levar essas boas notícias para os gentios. Que Deus, ele abriu as portas da salvação para os gentios, para toda a humanidade. Cumprindo a sua palavra que ele fez a Abraão. Que ele seria pai de muitas nações. Mas o homem, quando ele está com a cabeça presa na religião, quando o homem ele tenta se justificar de alguma forma, ele fica cego. Parece que tem sua mente cauterizada, seus olhos não enxergam a verdade na sua frente. Cristo poderia vir de novo e morrer na cruz. Ele ia querer se justificar de novo. Não existe outro meio pelo qual o homem possa alcançar a salvação. A não ser que ele cumprisse tudo que Jesus cumpriu. Isso é impossível. Vou dar um exemplo. O próprio Cristo diz, se você olhar para uma mulher com o coração, com um olhar impuro, você já pecou. Olhar, irmão, olhar. Quem de nós já não pecou olhando para o bem de um irmão, um carro, uma casa, sei lá? Quem não teve um pensamento impuro na vida? Não existe esse ser humano. Então é impossível alcançar a salvação através dos nossos próprios méritos. Mas eu estou dizendo algo que já foi dito por décadas e décadas de milênios atrás. Sempre foi dito isso para o povo de Deus. Mas volta e outra, aparecem pessoas querendo contaminar essa palavra, o evangelho. É justamente isso que Paulo está combatendo. Timóteo, não permita que isso siga adiante. Não permita que isso se propague. Combata agora. E esse é o meu e o seu papel, irmão. Conhecedor da verdade e não aceitar falsos ensinamentos. Não é isso? Somos pequenos cristos, seus imitadores. Ou Jesus, quando os fariseus traziam aquele banquete de mentiras para ele, ele baixava a cabeça e saía. Não. Jesus debatia com eles. Não no intuito de humilhar, de se exaltar, mas de mostrar a verdade. No entanto, eles estavam cegos. Cego pela religião. Cego pela ganância do poder. Cego pelo posto que ocupava. E nós sabemos bem disso. Por várias vezes nós falamos sobre isso aqui. Então Paulo diz aqui no verso 8, sabemos todavia que a lei é boa se alguém usa de forma adequada. Pô, como que a lei é boa, irmão? Ela mostra para mim o certo e o errado. Ela mostra para você o que agrada e o que não desagrada a Deus. Vocês lembram que lá em Romanos nós estudamos a carta, que a palavra de Deus diz que Deus colocou a lei dele no coração do homem? Portanto, o homem é indesculpável. Tanto faz ser brasileiro, tanto faz ser um chinês, um japonês, tanto faz estar escondido numa ilha remota. Homicídio lá é homicídio aqui. Adultério lá é adultério aqui. O pecado é pecado em todo e qualquer lugar. O homem tem consciência do que erra, irmão. Ele não tem força para resistir sem Jesus. Ele não tem força para resistir sem o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo nos capacita a resistir o pecado. Essa é a diferença daqueles que o Senhor chamou, o Senhor resgatou, o Senhor deu um novo nascimento. Mas pecado é pecado desde quando o mundo é mundo. E o ser humano sabe disso.
Vocês não viram a história de Caim e Abel? Ele não sabia que tinha feito ao mal ao seu irmão? Sabia. Mas era arrogante. O Senhor foi questioná-lo, ele ainda foi discutir. Por acaso, eu estou vigiando seu irmão, você me botou para vigiar o irmão? O coração do homem é desse jeito, irmão. Sem Cristo, coitado de nós. Ele continua, de igual modo sabemos que ela não é feita para os justos, para os transgressores e submissos. Aqui ele vai fazer uma lista de pecadores. Quando ele fala que a lei não é feita para os justos, ele não está aqui dizendo que há algum justo, mas ele se refere aos justificados. Aqueles que estão justificados em Cristo. Uma vez que a lei já foi cumprida em Cristo, então nós somos justos, justificados. Então, nós não precisamos mais cumprir a lei para alcançar a salvação. Alcançamos a pessoa de Jesus. É isso que Paulo está dizendo. Só que aquelas pessoas que alcançaram a lei, a salvação, na pessoa de Jesus, eles foram transformados. Foram pessoas renascidas. Eu vou falar mais sobre isso. E aqui Paulo vai citar uma lista de pecados. E pecado tem nome, né, irmão? Interessante que pecado tem nome. Transgressores e insubmissos, perversos, pecadores para os profanos, irreverentes, matam pai, mãe, assassinos, vivem na prática da imoralidade sexual, homossexualismo. Interessante, irmão. Sequestradores, ou seja, roubadores de homens, em algumas versões, mentirosos que fazem juramentos falsos, perjuro, aqueles que se voltam contra a doutrina de Deus. Interessante que Paulo lista uma série de pecados aqui, e se vocês lembrarem de uma pregação que nós já trouxemos aqui, Paulo fala assim, vocês eram um desses. Alguns de vocês viviam dessa forma, mas foram lavados, foram redimidos, foram comprados. Não devem mais voltar a esse costume, essa maneira de viver. Cabe aqui a um de nós, assim como o publicano e o fariseu, está julgando, medindo a vida do outro. Estão todos do mesmo balaio, irmão. É todo pecador. Não existe pecado menor do que o outro. Foram todos condenados. Aprove a Deus salvar alguns. E não há mérito em mim nem em você. Essa é uma coisa que Deus estabeleceu na sua sabedoria. A única coisa que nós podemos para aplacar isso é ser gratos a Deus. É ser obediente à sua palavra. É não ter mais do estilo de vida que nós tínhamos antes do novo nascimento. Da nossa mente ter sido despertada, que nós andávamos no caminho da perdição. A única coisa que nós podemos fazer é isso. Fazer o uso ilegítimo da lei, irmão, é afrontar o próprio Cristo. É você falar que a cruz não valeu a pena. Não tem valia nenhuma. Porque se a palavra diz que ele pagou, se ele cumpriu toda no meio do seu lugar, e você ainda insiste em querer fazer algo para agradar a Deus no sentido de ser justificado, você não está aceitando a cruz de Cristo. A cruz de Cristo é mais do que suficiente para lavar o meu e o seu pecado. Para fazer as pazes com Deus. A palavra diz que hoje nós temos acesso direto a Deus. Aí onde você está, você pode falar com Deus. Mas não é um monólogo, é um diálogo, ele te responde. Nós não podemos engessar Deus. Ele age de muitas maneiras. Ele pode falar com você através do louvor, através da pregação, através da leitura, através de um sonho, de várias formas, no seu íntimo. Você não precisa ser uma pessoa letrada, você não precisa conhecer, você não precisa ser alfabetizado para que Deus fale com você. Eu não sei ler a Bíblia. Isso não é empecilho para Deus. Eu nunca ouvi falar a palavra de Deus. Isso não é empecilho para Deus. Deus sempre vai encontrar uma forma de falar com cada um de nós. É bem verdade que na maioria das vezes, irmão, ele usa a dor. Porque é justamente onde o homem abaixa a cabeça. Onde o homem se humilha e busca a sua face.
Esse é o remédio que Deus mais usa na minha e na sua vida, através do sofrimento. É necessário que eu e você passemos por sofrimento. Bem a contramão do que se pregam hoje em dia. Que se você está sofrendo, é porque você está desviado do caminho. Se você tem uma vida cheia de faltas, seja em qualquer esfera da sua vida, é porque você está longe de Deus, porque você está em pecado. Não necessariamente, mas muito pelo contrário. Paulo, quando estava afastado de Jesus, quando não conhecia Jesus, ele tinha poder, autoridade e popularidade. Ele tirava a vida de pessoas, ele perseguia a igreja. No entanto, quando ele teve um encontro genuíno com Deus, com Cristo lá em Damasco, ele foi humilhado. De perseguidor passou a ser perseguido. Passou a falar escondido nos lugares. Foi morto, mas depois de muito sofrimento, de muita paulada, pedrada e fome, nudez, humilhação. Perdeu todos os seus direitos, todos os seus bens. Não porque ele achava bonito, não porque ele estava montando uma igreja poderosa. Pelo contrário, ele abria mão do seu direito de pregador. Ele não queria que a igreja o mantivesse, para que ele não fosse peso para ninguém. Ao contrário das igrejas hoje, que sacrificam as ovelhas para ter uma vida abastada, rica, poderosa. Esse dia eu estava compartilhando com os pastores. Há um ranking dos 5 mais ricos pastores no Brasil. O segundo tem 9 bilhões de reais. Será que esses bilhões de reais faria falta no povo de Deus, que está passando fome, doentes, sem acesso à palavra da verdade? Isso é a palavra se cumprindo. Estão tosquiando as ovelhas, estão tirando a sua lã, tirando a sua carne e vendendo. Não estão cuidando das ovelhas de Deus, mas vão prestar contas, irmãos. Nós não devemos temer a esta vida, mas a vida vindoura, porque aqui passa muito rápido. Olha para você hoje. Você era um menino ontem. Você era um menino. A palavra diz que a vida é como fumaça aqui, dissipada ao vento. Não empregue as suas forças nessa vida. A palavra diz que Ele que te sustenta. O poder vem dele. A tua vitória vem dele. Não foi ele isso que ele disse para Davi quando Davi quis fazer o censo do seu exército? Deus ficou triste com Davi porque Davi pediu para contar o seu exército para ver o poder que ele tinha. E Deus falou: Davi, nunca foi o exército. Eu que te dei as vitórias. Então, irmão, se você está aqui vivo hoje, se você tem uma vida cheia de paz hoje, não foi o seu braço, não foi o seu esforço, não foi a sua inteligência, não foi a sua capacidade. Deus tem um propósito na sua vida. Deus dá toda a condição para que você seja um evangelho ambulante. Deus dá toda a condição para que você seja suas testemunhas. Para que você não somente pregue, mas viva o evangelho. Porque o maior pregador do evangelho é aquele que vive, não é aquele que escuta, nem aquele que fala. O evangelho é evidenciado através da sua vida. O mundo olha para você. As pessoas olham para você. Nós somos bombardeados por todos os lados. Se uma vez você diz que é cristão, combata o bom combate, como Paulo fez. Ele continua aqui, levantando uma série de pecados. Eu não vou me adentrar, porque hoje nós temos ceia. Mas o que mais entristece o meu coração, irmão, é a pessoa pegar uma coisa que é tão linda, tão bela, que é a palavra de Deus, e fazer disso um negócio. Seja para ganhar dinheiro ou para alcançar popularidade. É isso que as pessoas fazem.
se as pessoas não se achegarem a Deus de verdade. Se as pessoas não forem humildes o suficiente para reconhecer os seus pecados, nem Cristo voltando de novo eles fará, irmãos. Porque o sacrifício de Cristo foi único, foi verdadeiro e suficiente. O cristão verdadeiro, irmãos, ele deve saber que a lei veio para corrigi-lo, mostrar o que é certo e errado, para mostrar a glória de Deus, o favor de Deus, a misericórdia de Deus, de enviar o seu Filho para pessoas como eu, como você. Certa vez na pregação eu falei, se eu pudesse, se meus pensamentos, se os meus pecados pudessem ser estampados na igreja, irmãos, eu largava tudo e saia correndo. Mas mesmo assim, ele teve misericórdia de mim. Mas mesmo assim, lá na cruz, ele olhou para mim e não desistiu. A nossa geração está precisando de homens e mulheres de verdade. Crentes de verdade. Que não venha na igreja porque é um encontro social. Que não venha na igreja porque acha que tem a obrigação de ir para a igreja aos domingos. Que não venha na igreja para dar um exemplo para o filho, não somente. Ou para que o marido ou a esposa venha ouvir a palavra de Deus. Porque a palavra diz que é a salvação individual. Você não tem um controle da vida de ninguém, nem da sua. Você vem na igreja, irmão, para declarar que Ele é seu Deus. Que nós precisamos dEle. Para nos humilharmos diante de tão grande sacrifício que Ele fez na cruz. Quando paramos para pensar que Ele morreu, isso está tão banal, está tão monótono em falar que Jesus morreu no seu lugar. Mas quando você para a analisar como Ele morreu e por que Ele morreu, isso deveria tocar o meu e o seu coração. Ele não levou um tiro ou foi asfixiado, não, irmão. Ele não foi afogado, não. Ele não foi para a cadeira elétrica. Ou também não recebeu uma injeção letal. Ele estava orando em Getsemane. Ele estava orando. Ele estava buscando o Pai, a presença de Deus, porque o seu dia estava se aproximando. Ele foi pego pela madrugada com fome, com sede, sem dormir, e passou a madrugada inteira apanhando. Depois foi esbofeteado, foi humilhado. Eu não estou falando de um homem, estou falando de Deus. Por mim e por você. E quando o dia amanheceu, ele foi estilhaçado, espancado, cortado. Por mim e por você. Para que eu e você hoje tivéssemos não somente a vida eterna, mas acesso ao conhecimento da verdade. E vivêssemos a verdade. Eu fico olhando para a vida de Paulo, irmãos. Paulo levava uma vida normal aos seus olhos. Ele não se submeteu a ter uma vida cristã sofrida. Ele foi chamado, convocado. Como aquele jovem que se alista, porque é obrigatório aos 18 anos, para servir o seu país. Paulo foi convocado para servir o reino. Do mesmo modo é eu e você. Você não está aqui por livre e espontânea vontade. Deus te convocou para ser salvo. Deus te convocou para ser cristão. Agora há uma luta entre o espírito e a carne. E eu digo a vocês, alimente o seu espírito. Alimente o seu espírito. Por quê, pastor? Porque você está na carne. E a carne é tendenciosa a pecar. Se você não alimentar a sua carne, você vai cair. Não estou falando de salvação. Estou falando de se envergonhar e envergonhar a Deus, o Evangelho. Você leva um nome precioso. Olha para a cruz, irmão. Olha o que ele fez. Todas as vezes que o pecado te chamar, vem. Você dê as costas e corra.
E o pecado, ele não vem com o chifre e um rabinho balançando, não pintado de vermelho. O pecado, ele pode vir de muitas formas na sua vida. Pode vir uma forma de ganhar dinheiro muito fácil, de um relacionamento extraconjugal, de todas as formas. A Bíblia diz que o diabo é sutil. Ele é esperto. Você acha que ele vai aparecer para você com o chifre balançando, querendo te levar para o inferno? Ele quer envergonhar o evangelho. Ele quer envergonhar você que se diz cristão. Ele quer que as pessoas tirem chacota do cristão. Que você acha que você não foi salvo coisa nenhuma. Que você acha que tudo isso aqui é um conto. Nós cristãos devemos levar a sério a vida cristã. Eu vejo Paulo gastando a sua vida inteira para manter a integralidade do evangelho e combatendo até o último sangue de vida, assim como os demais apóstolos. Não é à toa, irmão, porque o homem não consegue andar só. É por isso que ele vai dizer que Deus nunca nos deixou órfãos. Ou de uma forma ou de outra, ele sempre está de mão dadas com a gente. E uma forma para os nossos dias é a palavra. Está triste? Busca a palavra. Está angustiado? Está sofrendo? Está com dor? Está doente? Está precisando de alguma coisa? Fala com quem pode, irmão. Fala com aquele que criou e mantém todas as coisas. Não somente pense, mas entenda que Deus é real. A vida eterna é real. Não espere ir para um cemitério ou perder alguém muito próximo para você entender que a morte é real. Deus precisa de você hoje. Deus precisa de homens e mulheres cheios do Espírito Santo hoje. Porque o nosso dia é agora, amanhã ninguém sabe. Há uma contagem regressiva e a senha é chamada de uma forma aleatória. É necessário. Aqui no verso 10, Paulo vai viver que aquelas pessoas que praticam essas coisas, que vivem nessas coisas. Aqui nós não estamos apontando o pecado de ninguém, mas pessoas que continuam pecando. Ou por ter um coração cauterizado, ou por não crer em Jesus, não crer na palavra de Deus, ou achar que tudo isso é um conto, é um mito. E que a vida é aqui e agora. E como que essas pessoas vão entender, compreender que essas práticas aqui não agradam a Deus, elas estão indo ladeira abaixo, indo para o inferno? Se alguém falar a verdade para elas. Se você vive na prática da mentira, do engano, do homossexualismo, do roubo, do adultério, você vai para o inferno. Não tem segunda chamada. Você vai, irmão. Se você entende que o Espírito Santo está falando com você nessa noite, larga esse estilo de vida. Se arrependa, se prostre diante de Deus. Se essa palavra faz sentido no seu coração, dê vazão. Ouça o que o Espírito está dizendo. Nós sabemos, irmão, que nós somos apenas um instrumento na mão de Deus. Não há poder algum em nós. Nós somos apenas leitores da palavra. O Evangelho foi deixado para que homens como nós lessem para outros. E o Espírito Santo, com seu papel, nos convenceria do pecado, da justiça e do juízo. Mas é necessário ler. É necessário alguém que pregue. É necessário alguém que combata as mentiras que tentam introduzir no Evangelho ano após ano. Geração após geração. Se isso fosse um remédio único na época da igreja de Paulo, aqui em Éfeso, nós não teríamos a vergonha que temos hoje na nossa igreja. É necessário combater todo dia para que a geração que está vindo conheça a verdade. Paulo combateu
ensinou Timóteo, e sucessivamente nós temos que passar esse bastão adiante. Combater o bom combate, irmão, é combater a mentira, a heresia, a falsidade, o engano, a falsa religiosidade, o egocentrismo. Isso é ser cristão. É você não se deixar vender por nada que tire a glória de Deus. Eu vou encerrar, irmão. Um dos pontos mais importantes aqui, irmãos, que eu quero deixar aqui. Hoje o cristão que ele foi regenerado, que ele reconhece os seus pecados, reconhece que Jesus o salvou, que ele nasceu de novo, hoje ele vai guardar a lei, por gratidão, porque ele tem prazer na lei de Deus. Ele não tem mais prazer na mentira. Quando ele mente, ele sente um incômodo. Ele não sente mais prazer no adultério, na bebida, na mentira, nas farras desfreadas da vida. Isso não tem mais sabor para ele. E o mundo o enquadra como um careta. Quando a pessoa está na vida devassa, o mundo aplaude. Quando a pessoa se converte, é chamada por Deus e começa a ter uma vida do padrão de Deus, vira um quadrado, um ultrapassado, um velho. E o mundo sempre vai nos ver assim. Porque a Bíblia diz que o mundo jaz do maligno. O sistema é do maligno. Mas isso não deve enfraquecer sua fé, pelo contrário. A palavra diz, se vocês forem perseguidos por meu nome, vocês estão no caminho certo. Não porque fiz algo errado, mas por viver corretamente. Foi o que aconteceu com Paulo. Paulo morreu por buscar viver de uma maneira correta. E vocês lembram que ele diz também? Se fosse para eu escolher, eu prefiro morrer logo, porque eu sei para onde eu vou. Mas como eu tenho uma missão que me foi dada por Deus, eu prefiro estar aqui, para que essa palavra alcance muitas e muitas pessoas. Então, irmãos, eu quero concluir aqui nessa carta que Paulo escreveu a Timóteo. É uma carta muito extensa, eu tentei resumir o máximo, cortei muita coisa por conta da ceia, mas o evangelho verdadeiro não há espaço para o homem querer aparecer. Não tem espaço para o homem. Não existe pastor presidente. Não existe pastor fundador da igreja. O fundador da igreja é Cristo. Ele veio fundar a sua igreja. Ele veio inaugurar a sua igreja. E a igreja é dele. Ele faz o que quer com a sua igreja. O problema é que muitos homens se apossam desse direito. E se dizem dono das igrejas, dono das ovelhas. Por mais que esteja escrito na Bíblia, e eles leem a Bíblia na própria igreja, mas de uma maneira distorcida, ocultando a verdade. E as pessoas, por não conhecer a verdade, vivem no engano, caminhando ladeira abaixo. E muitas pessoas que vivem no engano são pessoas boas, têm um chamado de Deus, mas vivem no engano. Por não conhecer a verdade, o meu povo está perecendo. Porque o que prometem hoje é dinheiro, é ser um grande empresário, é ter uma saúde plena, é não faltar nada dentro de casa, é não passar por nenhum tipo de sofrimento porque você é filho de Deus, mas a palavra diz ao contrário. Eu fui perseguido, disse Jesus. Por que não vou perseguir vocês? Por que nós seríamos diferentes se nós somos filhos de Deus? Repense, irmão. Repense a sua vida. Repense a igreja que você frequenta. Repense o que o seu pastor está falando. Consulte a sua Bíblia, estuda a Bíblia. Não confie a sua alma à vida de nenhum homem.
Não espere, porque não tem segunda chamada no reino de Deus. Jesus não vai voltar de novo para morrer no seu lugar. Ele já veio. Ele vai vir agora como juiz, para separar os seus dos que não são seus, dos que obedecem a palavra de Deus, dos que vivem a palavra de Deus, e dos religiosos que dizem, que falam, que pregam, que usam o seu nome com autoridade e poder, que fazem sinais com o nome de Jesus, mas estão longe dele, mas não vivem o que pregam. Não é isso que ele fala? E Paulo queria preparar esse jovem pastor, porque isso era só o começo. Porque enquanto Timóteo tinha Paulo para orientá-lo, estava bem, mas Paulo estava no fim de carreira. Esse alimento sólido que foi enviado goela abaixo a Timóteo, ele tinha que aprender rápido. E não pense que você temos tempo também não, irmão. Porque os sinais mostram que o fim está próximo. Basta olhar as notícias do mundo que o sinal está próximo. Então, para concluir e resumindo tudo, conheça a palavra de Deus na integralidade para que você não seja levado por qualquer vento de doutrina, por ensinamentos mentirosos de homens que só querem seu dinheiro, só querem ser popular e serem notados. Estão ricos, gordos, inchados de dinheiro, mas não se cansam, não se saciam. O reino de Deus não é nada disso. O reino de Deus é paz, é justiça, é amor ao próximo. E colocar Deus acima de todas as coisas na sua vida. Não espere que Deus te cure de uma doença, te dê um emprego, te dê um marido, uma esposa boa, uma família ótima para você se converter, não. Ah, se Deus fizer isso, eu vou para a igreja. Não. Não espere isso. Venha do jeito que você está. Venha da maneira que Ele está te chamando. Quem conhece a sua alma é Ele. Quem trata com você é Ele. Não confie nos homens. Não confie no seu coração, que ele é enganoso. Confie em Jesus. Confie em Deus. Ele sabe o que é melhor para mim e para você. Amém, irmãos? Eu agradeço a Deus pela oportunidade. Logo mais nós vamos preparar a ceia do Senhor. Eu convido a equipe de louvor. Boa noite, irmãos. Graça e paz. Deus enviou seu Filho amado para morrer em meu lugar, na cruz morrer por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está.
chega a hora em que a morte enfrentarei sem medo, então terei vitória, verei na glória o meu Jesus que vive está, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vive está, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vive está. Agradeço a oportunidade. Amém. Glória a Deus, irmãos. Hoje nós vamos entrar agora nesse momento de celebração da ceia do Senhor. Nessa ordenança onde nós lembramos da sua morte e a sua ressurreição. Hoje nós vivemos em um mundo onde tudo é relativo, né, irmão? Tudo depende do meu e do seu ponto de vista. O que é pecado ontem talvez não seja hoje. O Deus que eu ouvi falar na Bíblia talvez não seja o mesmo hoje. Tudo é relativo. Mas a Bíblia não. A Bíblia aponta o que é correto e o que é certo. Por isso que ela tem que nos balizar. E ela tem nos orientado a nos reunirmos como igreja do Senhor, como comunidade, para celebrar essa ceia do Senhor. Até que Ele venha. Essa é uma ordenança do Senhor. Eu quero que você volte o seu pensamento neste momento. Em que Jesus se fez maldito, se fez condenado por mim e por você, tomou nossos pecados, o nosso lugar lá na cruz, foi nosso substituto. Ele foi humilhado, foi espancado, por amor do plano salvífico de Deus e por amor de nós. E é por isso que nós estamos aqui, irmão, para celebrar, para comemorar este momento. Porque apesar de tudo isso, Ele ressuscitou. Ou seja, o sacrifício que Ele fez por mim e por você foi aceito pelo Pai. Deus aceitou a morte de Jesus como condição do pagamento do meu e do seu pecado. Isso é momento de alegria. Isso é motivo para eu e você ter paz no coração. Porque nós não precisamos cumprir essa lei para tentar ser salvo. Nós já fomos salvos em Cristo Jesus. Se você está em Cristo Jesus, você é um salvo. Você tem morada garantida com Ele. Não foi isso que Ele disse? Eu vou, mas volto. Eu vou preparar lugar para vocês. E não diferente de outras pregações dele, Ele falou, não vou deixar vocês sozinhos. Eu vou enviar meu Espírito, que estarão com vocês todos os dias. E é esse mesmo Espírito que fortalece a mim e a você a não andar mais na prática do pecado. A buscar uma vida de santificação, aí sim tentando cumprir a lei.
não matando, não roubando, não levantando outros deuses, outros ídolos, mas o único e verdadeiro Deus. Aí a lei se aplica a mim e a você, cristão. Não no intuito de justificarmos, mas de agradarmos a Deus, de santificarmos dia após dia, a ser um novo nascido, um contado como filho de Deus. Esse ato salvífico maravilhoso que Jesus fez por nós, nós devemos comemorar. Nós devemos ser gratos. Nós devemos viver de uma maneira tão leve, de modo que as pessoas olhem para mim e para você e não vejam nós reclamando da vida, de doença, de problemas, porque tudo isso é temporal. Nós não somos este corpo que moramos. Isso é a nossa casa. Nós somos um espírito. Nós somos eternos e vamos voltar de onde nós viemos. Nós estaremos com Ele por toda a eternidade. Eu quero convidar o pastor Marconel e o irmão Franklin para tomar posse dos elementos da ceia. Quero convidar a igreja a se colocar de pé, para a gente refletir neste momento. Enquanto a equipe de louvor adora o Senhor, os irmãos entregam os elementos. E eu continuo, irmão, com a mente voltada para este momento. Focado na cruz, no sacrifício de Jesus. Cristo já nos preparou um manjar que nos comprou e agora nos convida a cear com celestial maná que de graça Deus te dá. Vem faminto tua alma saciar. Vem cear, o mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, vem vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Pai Santo e Eterno Deus, eu agradeço, Pai, pela Tua palavra, por fazer parte da Tua igreja, por ter sido chamado para nascer de novo, para reconhecer que eu sou pecador, para reconhecer, Pai, também que nossos pecados foram pagos, que nós não temos dívida alguma, que o Senhor pagou toda ela com a última gota do Teu sangue. Nós, como igreja do Senhor, pedimos que o Senhor venha trazer esse entendimento diário a cada um que aqui está participando da ceia do Senhor. Que o Senhor venha trazer esse entendimento no nosso coração de uma maneira prática, Senhor Deus. Que nós devemos ter um novo estilo de vida, pautado na verdade, que é o Evangelho de Jesus Cristo. Que somos homens e mulheres chamados para formar uma nação santa, separada, distinta neste mundo. Não aprove o Senhor tirar-nos do mundo agora, mas que sejamos Suas testemunhas, Pai, do Teu poder salvífico em nossas vidas. Nós te pedimos, Pai, que este suco e esse pão que representam o corpo e o sangue de Jesus venha nos purificar de todo mal, venha nos trazer a memória, principalmente daqueles momentos mais difíceis, naqueles momentos de provação, que nós fomos comprados, que nós fomos sarados, que nós fomos perdoados, que o Senhor é quem provê todas as coisas nas nossas vidas, e que o Senhor tem propósito em todas as coisas, Pai. Abençoa a Tua igreja, abençoa Teu povo, que ele venha andar e viver em santidade. E Paulo diz assim: pois eu recebi do Senhor o que eu também vos entreguei,
que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e logo após haver sido dado graças, o partiu e disse: este é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Do mesmo modo, depois de comer, ele tomou o cálice e declarou: este cálice é a nova aliança do meu sangue. Fazei isto todas as vezes que bebedes em memória de mim. Portanto, todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes deste cálice, proclamais a morte do Senhor, até que ele venha. E por este motivo, quem comer do pão e beber do cálice do Senhor, indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine, pois, cada um a si próprio, e dessa maneira como do pão e beba do cálice. Podemos comer e beber do cálice, Senhor Deus, em nome de Jesus. Pai nosso nos céus, santo é o teu nome, teu reino buscamos, sua vontade seja feita na terra como é nos céus. Deixa o céu descer na terra como é nos céus. Deixa o céu descer. Pai nosso dos céus, santo é o teu nome, teu reino buscamos, tua vontade seja feita na terra como é nos céus. Deixa o céu descer na terra como é nos céus. Deixa o céu descer. Teu é o reino, teu é o poder e tua é a glória para sempre. Amém. Teu é o reino, teu é o poder e tua é a glória para sempre. Amém. Teu é o reino, teu é o poder e tua é a glória para sempre. Amém. Agradeço a oportunidade.
Amém, glória a Deus. Podeis assentar, irmãos. Nós já estamos encerrando. Gostaria de agradecer ao pastor Júnior. Que Deus continue, pastor, te abençoando, te capacitando, te inspirando, o Espírito Santo, para trazer as verdades sempre conforme deve ser dita, sem floreios, sem rodeios, porque a verdade é para ser dita e é isso que transforma o nosso entendimento, é isso que transforma a nossa visão de mundo de acordo com a palavra de Deus, como o próprio apóstolo Paulo, ele dando essas orientações para Timóteo no verso 11, onde o Senhor terminou, ele diz que é conforme está registrado no Evangelho. E é isso que traz a verdade para o seu povo. Que Deus continue te capacitando. E, irmãos, gostaria de convidá-los. Todos os domingos nos reunimos aqui para cultuar a Deus às 18 horas. Igreja O Caminho, Comunidade Cristã, Ponte Alta Norte, Avenida Buritis, Condomínio Vitória Regis. Estão todos convidados, serão todos bem-vindos a partir das 18 horas, todos os domingos. Amém? Vamos encerrar, vamos ficar de pé, vamos agradecer a Deus por mais esse momento. Amém? Querido Deus, eterno Pai, glorificamos o teu santo nome. Te agradecemos, ó Deus, por tudo que foi feito aqui nesta noite, pelos ensinamentos, ó Pai. Nós te pedimos que o Senhor nos sustente durante essa semana, durante todos os dias da nossa vida. Que o Senhor direcione os nossos passos, que nós possamos, ó Deus, andar conforme o teu conselho, que nós possamos, ó Deus, ser testemunhas da tua graça e da tua misericórdia sobre nossas vidas. Abençoa cada família aqui representada, abençoa a família do pastor Rafael, ele e sua família que estão em viagem. Abençoa, Deus, cada um que está aqui presente, aqueles que não puderam vir, que o Senhor possa abençoar. Abençoa essa semana, que nós estejamos sempre na tua presença. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Está encerrado, irmãos. Tenha uma semana abençoada.